Oi, tudo bom? Tudo jóia? Boa tarde. O que Boa tarde, tudo jóia? é melhor já ir começando para não perder muito do tempo, né? Porque o tempo é pouco, É né? de uma hora, né? Pois é. Tá jóia? Tudo bem? Pode ser? Tudo jóia, sem problema. Bem, Renata, o pessoal aqui da região, o pessoal da UMP, na verdade, né? Já conhece bem você, já é bem conhecida pelo UMP. Para quem não sabe, até Gesana lembrou na semana passada, o MP é União de Mocidade Presbiteriana, né? O pessoal são jovens aí da Igreja Presbiteriana. Mas, né, como eu falo, o vídeo vai para o YouTube é terra de todo mundo e tem pessoas que nem são presbiterianos e talvez nem cristãos não façam parte de nenhuma igreja. Já fica o convite, gente, né, para participar, para conhecer uma igreja que siga a palavra de Deus, que transmita a palavra de Deus, né? Mas se apresenta aí, Renata, por favor, para quem não conhece. Bom, boa tarde, né? Bom demais estar aqui, bom demais estar com a minha federação, né? Como eu sinto falta, esses dias eu estava pensando, né? Lembrando disso, hoje mesmo eu vi um grupo de jovens, estava na casa da minha irmã e passando e fazendo louvor, e aí deu saudade, né? Dos trabalhos de federação, da gente todo mundo junto, né? Então, bom demais, mesmo que virtualmente, tá aí com a nossa federação, né? Eu sou a Renata, eu acho que na nossa federação todo mundo conhece, eu sou, mas vou apresentar aí como também professora, né? Porque o convite aí para falar de matemática, eu sou professora de matemática, hoje professora do Colégio Mackenzie, em São Paulo. Não tentem entender, né? Porque sou professora em São Paulo e sou da Federação Sul Fluminense, mas é isso aí. E também doutoranda, né, em educação pela Universidade Mackenzie. E já gosto muito de estudar essa área, sou especialista em educação matemática, mestre também em ensino de ciências e matemática. Então, estudar a matemática é minha paixão e estudar sobre esse diálogo, né, de ciência e fé é também um interesse muito grande, eu acho que uma necessidade aí do cristão que está na academia. Verdade, verdade. Então, obrigada, tá, por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui hoje. Seja bem-vinda aí a esse projeto da Federação do MP, Secretaria de Educação. Então vamos começar aí o nosso tema. Chegou aí a Thaís, também entrou. Boa tarde, seja bem-vinda. Lívia também entrou aí agora. O pessoal está chegando. Vão chegando aí, a gente vai dando sequência aqui para não perder muito do tempo, tá, pessoal? E aí, pessoal, Beleza. assiste também o iníciozinho aí se perder. Renata, vamos começar então. No assunto. A teologia, ela foi, no passado, a rainha das ciências, e quando Deus estava no centro, né? Mas ela perdeu esse posto porque quando colocaram... Ih, tá falhando aqui. Peraí que a tela dela falhou para mim, não sei se caiu, gente. Falhou? Falhou para você? Oi? Não, estou te Sumiu vendo. aqui. Estou vendo aqui. Ah, você sumiu. Então, a teologia era a rainha das ciências, mas perdeu esse posto porque Deus era o centro, mas a partir do momento que colocaram o ser humano no centro, trocou-se a mentalidade teocêntrica para a mentalidade antropocêntrica, isso se perdeu, né? Então, a teologia perdeu esse posto, assim, o início disso, de uma maneira mais forte, se deu lá com a ideia mecanicista do Galileu, aquela ideia do relojoeiro, né? Tem até um Deus que criou, mas assim, largou as leis mecânicas, aí o mundo está funcionando, né, com suas leis mecânicas. Descartou, né, tirou Deus do centro, tirou Deus ali da sua importância de ação no mundo. E a coisa prosseguiu com a filosofia materialista do René Descartes, né? Que também, assim, considerou que o que não podia ser estudado e provado também era desimportante. E aí, nessa, Deus
né, foi descartado porque Deus não pode ser, não é objeto de estudo e não pode ser provado pela ciência. Isso chegou num ponto hoje em que Deus não só não está no centro, como ele foi lançado completamente para fora. Né? Então a gente vê assim, relatos de se citar o nome de Jesus na escola é um escândalo, teve aquela confusão da oração, enfim. Como hoje transmitir ou fazer ou aplicar essa educação teocêntrica, como valorizar e como glorificar a Deus através da educação, através do ensino. Aí, se você quiser falar assim, das disciplinas das ciências de uma maneira geral, ou já quiser partir para matemática, aí fica a seu critério, a palavra é sua e está com você. Fique à vontade. Bom, só pegando um gancho aí, né, na sua introdução, uma coisa que a gente precisa entender, e eu achei legal essa introdução, para a gente pensar nos dois lados. Por quê? De um lado, é o pecado, né? A gente tem que entender que o pecado foi o que perverteu. Tem um livro que é uma das bases que eu estou usando também para essa palestra, é a Enciclopédia das Verdades Bíblicas. É muito interessante, e ele não tem só de ciências da natureza e matemática, ele tem dos 4 tópicos, tem para todos, então, professor de qualquer área que estiver me assistindo aí, daqui a pouco eu mostro os outros também, se tiver gente de outra área aí. Mas ele tem uma parte onde fala da matemática, né, que é o nosso assunto de hoje, ele fala assim, ele fala sobre essa perda, né? Ela, né? Que é a autora. A capacidade de usar o sistema numérico de modo completo, efetivo e inteiro para a glória de Deus foi manchada pelo pecado. Então, aqui nesse ponto, ela está falando da matemática, mas na verdade, toda a ciência, toda a pesquisa, todo o estudo, ele foi manchado pelo pecado, né? Parece que a gente quer distanciar de Deus, porque se eu parto desse princípio que tem Deus, parece que é algo fraco, que é pequeno, sabe? Se a gente coloca fé no meio, parece que eu estou falando de um conhecimento chulo, ou de um conhecimento que, sabe, ciência não, esse conhecimento científico, mas se coloca fé, parece que empobrece o conhecimento. Eu fiz até um post esses dias falando, né, que a fé, ela enriquece a ciência, porque cada uma vai tratar de um gancho. E aí essa autora, eu gostei muito dela, né? Porque ela fala que o intelecto do ser humano foi obscurecido e o seu desejo subvertido. Essa mudança afetou o seu raciocínio em todas as áreas. Então, assim, é o que a gente precisa entender que é o pecado. Só que teve uma época também que, por conta disso, e aí é onde eu quero chamar a nossa atenção, já que nós estamos aqui também no meio eclesiástico, que parece que a igreja criou uma ideia da ciência negativa, sabe? Essa coisa de que a ciência também é errada, de que aprender ciência, uma ideia de, eu até anotei aqui o que eu queria falar, uma ideia de como a ciência fosse corrupta. Então, que eu não posso estudar... Falhou para mim essa parte. Se o pessoal estiver tudo bem para o pessoal, gente, avisa aí, por favor. Aí, se você puder só repetir esse finalzinho, para mim cortou, não sei para o pessoal. A ciência, falou que a ciência... Então, a igreja em algum momento trouxe essa falsa crença também, de que a ciência é corrupta, e aí parece que tudo que a ciência fala também está negando a religião. E o que eu quero conversar com vocês hoje é exatamente que não precisa dessa briga. Nem o cientista, ele precisa negar a sua fé e nem ser ateu para ser um bom cientista, e nem o cristão precisa negar a ciência para ser um bom cristão. Pelo contrário, nós precisamos desse caminho de diálogo, porque uma enriquece a outra. E aí, vamos começar com o melhor livro da Bíblia, né? Muito conhecido até, que eu quero ler com vocês, que está em Salmo 19, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Para mim, essa é a base para entendermos o diálogo entre ciência e fé. Os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia a glória de suas mãos. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para entender esse diálogo é que estudar ciência, né, e estudar, a gente também falando aqui da matemática, é vislumbrar-se, né, contemplar a criação. Gente, toda a criação, o mundo foi escrito em linguagem matemática, né? Eu vou focar para matemática, claro, mas dá para a gente falar disso em todas as áreas. Mas assim, o mundo foi escrito em linguagem matemática. Então, quando eu consigo olhar para a criação e vislumbrar com essa criação, eu consigo entender Salmo 19. Né? É o céu proclamando a glória de Deus. É essa natureza, essa ordem criada, sabe? É a simetria. Eu tenho uma amiga que eu sigo aqui no Insta, professora de matemática também, ela fez um post essa semana sobre a simetria das asas da borboleta. Gente, que coisa incrível! Eu até compartilhei ela, e tem uma frase que diz assim, as borboletas quando voam levam a matemática para o céu, né? No post dela, que eu achei linda. Porque isso, assim, tudo que está ali é matemática. Então, as formas geométricas, elas não foram inventadas. As formas geométricas já estavam na natureza. Elas foram apenas descobertas, né? E a ciência, ela tem origem no meio cristão. Só que, de repente, né, a gente tem vários teólogos cientistas na história. Só que, de repente, houve um rompimento, e a gente sabe que isso é fruto do pecado, e parece que a igreja quis puxar para um lado, a galera da história vai poder falar disso melhor do que eu, mas parece que em algum momento a igreja também quis o domínio e quis negar muita coisa da ciência, e nós, cristãos reformados, precisamos buscar esse retorno, né, de falar de ciência e de fé nessa conversa. Tem um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito de olhar para a natureza como o segundo livro que Deus nos deixou. O primeiro livro é a Bíblia, né? Que é onde ele se revela. Só que a Bíblia não é livro científico. A gente precisa ler a Bíblia como um livro onde Deus se dá a conhecer pela sua graça. E a natureza é um livro onde ele se dá a conhecer, né, por meio da sua criação. E a ciência é a forma que Deus nos deixou para lermos esse livro, que é a Bíblia. Então, assim, eu acho isso fascinante. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso ponto de partida. Tem uma frase de Jonathan Sachs, ela está até numa carta do presidente da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que eu publiquei, inclusive, ontem aqui, que ele diz assim, a ciência separa as coisas em partes para ver como elas funcionam. A religião coloca as coisas juntas para ver o que elas significam. Então, outra coisa que é legal a gente entender, cada coisa, cada uma delas está no campo, por isso elas não brigam, elas conversam. Tem um teólogo, cientista também, que ele dá um exemplo que eu acho incrível para a gente entender, que ele fala assim, pensa num bule no fogo, você colocou água para esquentar. E a água tá ali, né? A avó colocou para fazer o café. E aí alguém pergunta, por que a água está fervendo? Se chega um cientista, ele vai virar e falar porque a agitação das moléculas foi aquecida e agitou as moléculas e tal, parará, parará, parará. Se você pergunta para minha avó, ela vai falar assim, porque eu quero tomar café. Alguma das duas está errada? Não! Só que uma vai falar da causa, a outra vai falar do propósito. E as duas conversam. É isso que a gente vem falar de ciência e fé. A ciência estuda as causas. Né? Por que está fervendo? Pela agitação das moléculas. Mas qual é a causa disso estar fervendo? Eu coloquei água no fogo porque eu quero fazer café. Então, qual é qual é o propósito? Né? Qual é o propósito disso tudo no universo? O universo tem propósito. E a ciência jamais vai conseguir
dar o propósito do universo, ou explicar para a gente o propósito do universo. Quem vai nos ensinar o propósito do universo é a religião, é a Bíblia, é a fé. Então, as duas... E se eu olho também pelo... Gente, quanto mais eu estudo matemática, mais eu consigo contemplar a glória de Deus. Quando eu vejo o funcionamento do universo, esse fino ajuste, esse padrão que o universo funciona, sabe? O código genético nosso, sabe? Perfeito, que é de cada um. Quando a gente vê isso, não dá para falar que não tem Deus. Mas também, eu começo a vislumbrar, esses dias eu fui preparar uma aula sobre sequências para os meus alunos, e PA, PG, né, aquela coisa lá que a gente estuda no primeiro ano, e eu comecei falando com eles sobre a sequência de Fibonacci, que eu não sei quantos aqui já ouviram falar. Mas Fibonacci, ele descobriu a sequência estudando a procriação de coelhos, né? Então, a partir de um coelho macho, uma coelha, né? E aí, a sequência é 1, 2, 3, e ela vai somando. Essa sequência, ela é encontrada no nosso DNA, ela é encontrada no código genético dos girassóis, ela é encontrada, a razão dessa sequência é encontrada nas órbitas elípticas. E aí você olha e fala assim, isso é acaso? Isso não é acaso. Essa razão matemática, ela é conhecida como razão áurea, ou alguns chamam de assinatura de Deus, número de ouro, número divino. Por quê? Hoje ele é usado até na galera da tecnologia aí, que eu esqueci o nome, de design, como beleza, né? Por exemplo, a tela do celular, ela é feita nessa proporção. Proporção. Isso. Ela é feita nessa proporção porque é o que se tem como padrão de belo. E esse padrão de belo, ele vem da natureza. Então, quer dizer, Deus ele já nos deixou até isso. Ele já deixou um padrão de beleza, né? E que nós estudamos e descobrimos e a partir daí utilizamos. Então, assim, o ponto de partida para esse diálogo é entender que a Bíblia nos diz sobre o modo de perceber a realidade. As escrituras não foi feita para ensinar ciência. Então, assim, não é para pegar a Bíblia e comparar com o texto científico. Ela não é para isso. Esse não é o objetivo. A Bíblia é para mostrar a grandeza de Deus, é para mostrar a graça, a misericórdia, né? E sendo assim, ela não é esse livro científico. Agora, tem uma frase, né, de Calvino. Calvino defendia, dentro desse conceito de graça comum, que as escrituras são a verdade. Mas existem outras verdades. Então, assim, a escritura é a verdade, mas existe essa verdade que se dá a conhecer por meio da ciência e que revela a glória de Deus da mesma forma, né? Um cientista cristão, ele vai buscar essas verdades. Onde? No estudo da natureza, por meio da ciência. Agora, um ponto que é muito importante. A cosmovisão cristã. É aí que entra o ensino de matemática para a glória de Deus. A ciência, gente, ela é sempre feita de pressupostos. E eu sei que já tivemos cosmovisão cristã, então não entrar nesse assunto, mas quem quiser saber mais sobre cosmovisão cristã, já assistam algumas outras lives que tivemos aqui da Federação. Mas o que eu quero falar sobre cosmovisão é o seguinte: eu posso partir de dois pressupostos. Eu, cientista, professor, né? Eu posso partir do pressuposto que as coisas vieram do acaso. E a partir daí, tudo que eu ensinar vai ter um viés de casualidade. Então, assim, se eu partir desse pressuposto, tudo. E aí, se eu for da biologia, eu vou ensinar tudo por meio da ideia da casualidade. Se eu for da química também. Até se eu for da área de linguagens, né? Eu vou partir do pressuposto sempre da casualidade. Agora, eu posso partir do outro pressuposto. Eu posso partir do pressuposto de um universo criado. Quando eu parto desse pressuposto de um universo criado, todas as coisas que eu enxergo partem da visão de um universo criado e divinamente arquitetado para a glória de Deus. Aí, quando você vê padrão, quando você vai ensinar sequência para os seus alunos, você fala de padrão de dia, de noite, de sol nascendo, de sol se pondo, mas como um padrão criado.
e não como um padrão casual. Entenderam que não eu não estou falando de entrar na sala de aula, quando eu vou dar uma aula de matemática, e falar de Bíblia propriamente dito. Eu estou dando uma aula de matemática, só que o pressuposto que eu utilizo para isso tem que ser a cosmovisão. A sua visão de mundo, ela diz tudo sobre tudo que você vai fazer. E isso independente da área que você estiver. Né? A Alexia está aqui comentando aí já. E a Alexia, quando ela for defender uma causa, né? Se ela parte do pressuposto de que Deus existe, ela defende de um jeito. Se ela parte do pressuposto que ele não existe, ela defende de outro jeito. Ela lê a lei de outra forma, né? E é fato, a vida nossa é desse jeito. Então, basicamente, tudo que eu vou falar daqui para frente tem como ponto de partida a cosmovisão. Então, é preciso deixar muito claro que a minha cosmovisão é cristã. Que eu parto do pressuposto de um universo criado e que eu creio no universo criado, que o universo tem propósito e que a ordem desse universo é porque existe um Deus criador que arquitetou todo esse universo, que é finamente ajustado, que não foi casualidade. Então, assim, quando o cientista é assim, toda a fala dele, ela muda, né? Ela vai ter uma diferença. E aí tem um pastor, professor e teólogo, reverendo Felipe Fontes, acho que muitos de vocês devem conhecer. Ele fala muito, ele tem um livro que fala que você educa de acordo com o que você adora. E o reverendo Felipe Fontes, ele fala que isso não é algo simples, não é natural. Eu não vou começar a falar de matemática para a glória de Deus e essa matemática que glorifica a Deus. Eu não entro na minha sala e mostro, tipo assim, e dou uma aula de sequências falando desse padrão de ordem criada à toa. Ela não sai naturalmente. Isso precisa ser estudado, planejado, buscado, né? Então, um cristão, se ele quer um ensino para a glória de Deus, ele precisa se preparar para isso. Ele precisa ler sobre isso. Ele precisa buscar isso. O que da minha área que tem a ver, né, que relaciona, que glorifica a Deus? Como que eu enxergo, na minha cosmovisão cristã, o mundo, né, matematicamente falando, né, mas para honra e glória de Deus. E aí, uma coisa que é importante, né, cosmovisão é estilo de vida. Eu estou tentando pontuar onde eu escrevi, tá, gente? Para ver se eu não falo demais, porque eu me empolgo muito com esse assunto. Ela muda a forma que a gente enxerga o mundo, né? E, assim, eu não acredito, e aí é uma visão da Renata, eu tenho que falar isso, em alguém que possa ensinar matemática para a glória de Deus se ele não tiver uma cosmovisão cristã. Porque é pressuposto. Né? Não tem como alguém que não acredita que esse universo foi criado ensinar uma matemática que seja para a glória. Ainda que ele esteja debaixo da graça comum, ainda que ele faça uma boa ciência, mas quando ele vai ensinar isso, quando ele vai falar disso, ele vai ter um viés de casualidade. Então, como que eu vou redimir a matemática? Como que eu vou falar de uma matemática que é para a glória de Deus? Se a minha vida é para a glória de Deus. Se a minha conduta, se o meu estilo de vida é dentro dessa cosmovisão cristã. Porque se eu não tenho esse estilo de vida redimido, né, totalmente redimido, não adianta eu abrir uma caixinha e falar assim, hoje eu vou colocar um versículo na minha aula. Hoje eu vou falar da razão áurea, que é o exemplo que eu citei aqui, e aí eu vou mostrar o funcionamento do universo. Mas no fundo, você vai trazer um viés de casualidade ali. No fundo, que coincidência, né? O mesmo código que tem no DNA do girassol tem nas órbitas planetárias. No fundo, vai sair alguma palavra ali que tem um viés de casualidade. Então, assim, eu não acredito nisso, né? Então, trazendo para a matemática, tem uma frase que eu gosto dela demais, que é a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo, né? Então, esse universo é tão simples, gente. É tão simples ensinar uma matemática para a glória de Deus, porque está nos pequenos detalhes. Ela está no funcionamento do universo, está no padrão,
tá no sol que nasce e se põe, sabe? Tá nas formas geométricas da natureza, tá em algo que é, tipo assim, que tá no seu dia a dia. Tem um outro livro que é incrível também, que eu super indico para vocês, embora não indico começar a leitura por ele, quem estiver começando, porque Poitras é pesado, mas assim, Redimindo a Matemática. Poitras ele tem uma, eu acho que é assim que fala, tá, gente? O nome dele. Falhou para mim. Ah, tá. Poitras, eu acho que é assim que pronuncia, que eu falei. Ele tem uma das falas dele, eu separei algumas para falar com vocês, que é: a expressão façais qualquer outra coisa inclui o nosso pensamento. E o nosso pensamento inclui o pensamento sobre matemática. Ele já começa o livro falando disso, né? Trazendo o texto de 1 Coríntios 10, 31. Então, ele traz essa ideia de que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, se eu estudo matemática para a glória de Deus. E aí eu volto lá naquele ponto inicial da nossa conversa, né? A gente tem essa susceptibilidade histórica, aí agora falando até de nós religiosos, para acreditar em qualquer bobagem que nega a ciência. Parece que o religioso está sempre querendo algo para matar a ciência, né? Tipo assim, olha, a gente viu isso e aqui tá acima das que a gente não precisa. Eu ouvi uma palestra uma vez e eu achei ótimo, do um professor cristão também, né, Roberto Covolan. Ele falou assim: a Bíblia, ela tá aqui, ela tá acima da ciência. A ciência, ela tá aqui, ó, tá no campo das ideias, tá no nosso campo, e a Bíblia tá aqui. Então, a ciência, ela nunca vai negar a Deus, nunca vai conseguir. Tanto que, sim, tem um monte de coisa científica aí, mas nenhum cientista sério, ele vai chegar para você e afirmar que Deus não existe. Ele pode falar que ele não acredita, mas ele não afirma cientificamente que Deus não existe. Porque a ciência não consegue provar cientificamente que Deus não existe. Por quê? Porque Deus é criador do universo, gente. Então, como Deus é criador do universo, ele está acima disso tudo aqui. Então, a gente que entende, que conhece a palavra, a gente não precisa ficar querendo, sabe, alguma coisa para matar a ciência. Vamos trazer esse diálogo, né? Entendendo que ela nasce no meio cristão, entendendo que o caminho é esse que Poitras nos convida, é redimir a ciência, não brigar com ela. O caminho não é brigar com a ciência, o caminho é redimir a ciência. E aqui na nossa conversa, redimir a matemática, né? Poitras, ele fala que a essência da matemática é a glória de Deus. As coisas, elas têm finalidade. Tudo no nosso corpo, todo funcionamento tem finalidade, tem propósito. E isso a ciência não consegue explicar. Esse professor, Roberto Covolan, ele fala assim: como que você explica a lei da gravidade sem Deus? Falhou. Ele traz esse... O que o professor fala? Ele pergunta na palestra dele, né? Como que você vai explicar a lei? Ele é da física, né? A lei da gravidade sem Deus. E aí ele coloca assim, então quer dizer, como que é possível que fenômenos naturais se comportem com uma complexidade matemática tão grande, né? E assim, a galera que gosta de física vai saber, né? A complexidade matemática para alguns fenômenos, ela é tão grande que não tem como ser casual, né? A gente volta lá naquele assunto do início, né? E aí Poitras, ele vem falando que a profundeza produzir admiração. Sim, mas eles precisam produzir adoração. Se nós não embotarmos a nossa percepção com arrogância. Muitas das vezes, aí, Natália, a gente volta lá na conversa do início, né? Muitas das vezes a gente quer colocar o que é conhecimento de fé num campo assim, mas é simples. Porque a Bíblia, né, ela se dá a conhecer a quem Deus quer revelar. Então, ele vai se revelar
ao estudioso com todos os graus e títulos que a academia pode oferecer, como ele vai se revelar a alguém que às vezes não sabe ler e que alguém está lendo a Bíblia para ele, né? E aí a gente acha que é um conhecimento simples, né? E quer colocar nesse campo. Então, às vezes, nós que estamos na ciência, a gente quer ter essa arrogância de falar assim, não, mas espera aí, eu sou cientista, isso daí não dá para conversar com a fé, porque esse é um campo mais baixo. Sendo que quando a gente consegue entender cada coisa no seu lugar, a gente vai entender que esse é o maior conhecimento que a gente pode ter, que é o conhecimento de Deus. E é essa cosmovisão que traz todas as coisas. O símbolo mais simples da matemática, que são os números, eles manifestam a glória de Deus. Vamos falar da criação, né? Quando eu falo de criação, de ordem criada, Deus nos ensinou a contar, gente. Quando Ele está criando, né? Ele cria cada coisa em um dia. Ele nos trouxe essa ideia de sequência. Os números já estavam ali. Eles só foram estudados, como eu já falei, e descobertos. Tem vários tópicos, né, de ensino da matemática que eu posso olhar e falar assim, nossa, mas a Bíblia, Deus ele quer, quando ele pede para construir algo, né, ele dá padrões de beleza, padrões de medida, padrões matemáticos. Então, Deus ele é um arquiteto, né, ele gosta das coisas divinamente arquitetadas, essa perfeição que a matemática traz, né, ela é divina. Ela exalta a glória de Deus, tanto a beleza da matemática, como essa exatidão da matemática, essa perfeição, esse funcionamento, essa padronização. Quando nós entendemos que nós conseguimos viver em um mundo, ao invés de um caos absoluto, nós precisamos entender que foi Deus que criou e harmonizou perfeitamente esses números. Só que eu não sei, né, quanto tempo já que eu estou falando, mas o que eu queria dizer que a matemática só vai ser redimida em Cristo. É a única forma de ensinar uma matemática teocêntrica. Nenhum discurso, uma apresentação teórica, por mais persuasivo ou eloquente que seja, ele vai substituir a ação soberana. Mas às vezes nós queremos ou nós buscamos sobrenatural. E esse é o grande problema. Eu não quero ver, por exemplo, a glória de Deus na ordem criada. Porque parece simples demais, né? Às vezes a gente não quer ver essa maravilha nos dias criados, né? Nesses padrões, porque parece simples demais. Então, nós precisamos buscar e enxergar a beleza. Essa é até uma das partes que Poitras fala aqui no livro, sobre enxergar essa beleza da matemática com gratidão e louvor a Deus e não nos levarmos à impessoalidade da lei científica e da aritmética, né? Porque os números, pelos números, eles são frios, né? Se a gente for ali só na impessoalidade, só... Cortou? Falhou. Tá, então, peraí que eu volto. Nós cristãos, o pessoal nós precisamos... Qualquer coisa o pessoal fala, tá? Cortou um pouquinho. Buscar essa beleza Sumiu. da matemática, com gratidão e louvor a Deus, e não nos deixar levar por essa impessoalidade da lei científica e aritmética. Se for olhar os números pelos números, eles são frios, né? Só essa racionalidade. Mas quando eu vejo que isso revela a perfeição de Deus, né? Quando eu vejo que isso revela um universo arquitetado e criado e que sai desse estudo, eu trago essa beleza, né, que se perde, às vezes, no ensino da matemática e fica feio mesmo, fica chato mesmo, às vezes, né? Que leva tanta gente a ter raiva da bendita matemática, né? Mas por quê? Porque ela perdeu a beleza em vários momentos. E se eu for falar disso, eu vou acabar com o tempo da live, mas vamos lá. Então, o que eu gostaria de fazer a todos os cristãos
e para todas as áreas, não só para matemática, mas entender a ação de Deus e a sua beleza no momento, no movimento ordinário da criação. Não vejam a ação de Deus só no extraordinário. Deus está no ordinário. Deus está nessa ordem criada, nesse sol que nasce e se põe. Deus está nessa flor que você contempla e nas formas geométricas que a natureza produz. E até para abrir para perguntas e para esse bate-papo final, eu quero perguntar a você, cristão, que está aqui, você acredita em tudo isso? Quando você entra lá no seu local de trabalho, aos professores de matemática, na sua sala de aula, né? Você acredita em tudo isso? Porque só será redimido se você acredita em tudo isso. Ou será que você realmente só vê a ação de Deus no que é extraordinário? Aí entra a questão da cosmovisão cristã, né? Então, assim, e eu gostaria de fechar essa fala com Romanos 11, de 33 a 36, que é outro texto muito conhecido também, né? Que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se a matemática foi revelada, é porque ele nos revelou essa profundidade da criação. Então, que seja a ele essa glória eternamente, porque tudo é para ele, por meio dele, para ele. Amém. Amém. Esse daí que eu tenho reforçado bastante durante as lives, sabe, Renata, assim, que eu participo, que tudo é dele, por ele e para ele. Então, esse é o propósito da gente estar estudando sobre cosmovisão, sobre a cosmovisão cristã, para a gente entender que em todas as áreas, como você falou lá no começo, né? Seja matemática, português, ciência, biologia, história, o que for, ou em qualquer outra profissão, não só do ensino, casamento, filhos, né? Como você falou, acompanha as lives, pega as lives lá adiante para você ver como esse pensamento se desenvolve de uma maneira muito bonita, porque aponta para Deus. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, para a glória dele. Ele quem fez, ele quem sustenta e ele quem deve ser glorificado por todas essas coisas. Alguém tem alguma pergunta aí? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar, tá? Eu vou seguindo aí a ideia daquele versículo de Salmos que você citou. Tem um outro que também segue nessa linha que eu amo, que é o Romanos 1:20, e já falei até na live que eu fiz sobre o corpo, falando dessa questão também, como o corpo aponta nosso corpo, tanto nossos órgãos, nossos membros, nossa ação, não somente nós como pessoa, mas também o nosso corpo aponta para Deus com essas características, essa essência de Deus, né? E o versículo de Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens que são indesculpáveis, tais homens que glorificam, que adoram a criatura no lugar do Criador. Esses homens olham para a natureza, olham para essas características, como você falou, da beleza, da proporção da asa da borboleta, a beleza do pôr do sol. E essas pessoas adoram essas coisas criadas. Então, eles dizem, essas pessoas são indesculpáveis, porque, na verdade, essas coisas estão falando dos atributos de Deus. E eu acho muito, muito bonito que ele fala que são claramente vistos. Claramente vistos os atributos, o eterno poder e a natureza divina. Então, assim, é triste, como eu falei na live que eu fiz, triste que algumas pessoas olham para isso de maneira a reconhecer essas informações, essas belezas, mas distorcerem, adorando a natureza. Nós temos hoje os panteístas, e nós cristãos que temos a revelação especial, nós temos a Bíblia para nos mostrar que essas coisas apontam para Deus, às vezes a gente não valoriza. Então, assim, eu vejo muito
como muito importante essa mensagem que você trouxe hoje de falar que como a matemática... Oi, falhou. Para mim, com todas as informações. Então, e essas informações que estão na natureza, muitos distorcem, como nesse versículo é dito, né, que adoram a criatura no lugar do Criador. Hoje nós temos os panteístas que fazem isso, acham que Deus é a árvore, Deus é o sol, Deus é o gato, quando na verdade essas coisas falam de Deus. E aí, como você falou da matemática, né, como eu falei, acho muito importante você trazer essa mensagem de poder mostrar como a beleza da proporção das asas da borboleta, a beleza de toda essa ordem cósmica, como isso fala de Deus, não é Deus, fala de Deus. Porque Deus fez questão, como você falou, eu sempre falo isso também. Tem o livro da revelação especial, a escritura, e tem o livro da natureza. Deus fala e ele diz em Romanos 1:20 que ele declara claramente sobre os atributos dele na natureza. Então eu amo isso também, eu tenho estudado sobre cosmologia e falhou, né? Sumiu aqui a tela para mim, assim, tá carregando ali. Hoje está falhando bastante, o povo está na internet. Tá. Então, Você falou desse versículo, esse livro, né, que eu citei, ele traz esse versículo exatamente quando ela fala da capacidade humana de usar o sistema numérico e sobre ter sido manchada pelo pecado, né? A autora, né, a Ruth, fala exatamente disso, assim, sobre essa tristeza que é, né, a gente ter deixado corromper, mas ao mesmo tempo não é falhou para mim. fala Falhou para mim. Falhou para mim. que é a ideia do Deus de lacunas, sabe? A gente não pode mesmo forçar a barra, que é aquela ideia assim, sabe? Que aquilo que ainda não foi descoberto pela ciência, a gente quer colocar Deus. Isso a gente não pode fazer como cristão. Eu vou pegar tipo, um exemplo aqui. Vamos supor que a ideia mesmo de que quando a Terra estava no centro do universo. E aí a gente coloca ali, mas isso a Bíblia diz também, né? Tá. Só que hoje, qualquer cristão sabe que não é a Terra que está no centro do universo. E se em algum momento a gente falasse que isso era bíblico, ou que tentasse lá no início, que a Bíblia não é livre, assim, então peraí, então a ciência conseguiu negar a Bíblia, né? Então, não fica tentando encaixar, não fica tentando colocar Deus nas lacunas daquilo que a ciência ainda não encontrou. Porque tem muita coisa que Deus ainda vai se dar a revelar por meio da natureza. A ciência está estudando ainda, gente. A ciência é para ser refutada. O que a gente não vai refutar é a Bíblia. A ciência a gente pode refutar o tempo todo, né? Mas então, assim, entender esse funcionamento, entender que estudar a ciência é para contemplar a glória de Deus. Não é para ficar buscando provar nada. Para a gente já está provado. Eu não estudo ciência para provar que Deus existe. Eu estudo ciência para contemplar essa glória do Deus que eu já creio que existe. E claro que cada dia mais isso for igual. Os princípios matemáticos, eles existem porque Deus os fez assim, né? Porque Deus os criou e os revela para nós, né? Por meio do estudo. Queria muito deixar claro isso também, porque às vezes desse diálogo, né? Quem
Falhando muito para mim. Sobre isso que eu quero que vocês entendam o que a gente está falando. Renata, assim, para mim começou a falhar bastante e, ó, falhou agora de novo. Eu não sei se é o meu, se é o seu, se é geral da internet. Se o pessoal puder dar um joinha para, se eles estiverem entendendo, tá bom, né? Ó, sumiu ali. Tá carregando. Eu ia fazer um comentário, mas assim, com receio de cortar, acho melhor nem comentar, porque pode ficar mal entendido. Não sei se tem alguém ouvindo. Você tá passando alguma coisa. Ah, o tempo tá acabando já. Deixa eu ver se ela volta, que sumiu aqui. E tava faltando um pouquinho de tempo. Aí ela entrou, deixa eu ver aqui. Tá travando também, Alex? Para mim travou bastante. Eu não sei se é o meu, dela ou tudo. Vamos ver se agora dá uma melhorada. Aí tá travando. Travando muito. Tá travando bastante. Ó, não tá passando. Ai, que pena, gente. Travou mesmo. Agora para mim travou tudo. Como tá para vocês aí? Alguém comenta aí. Para mim travou muito. Ai, passou, liberou? Eu ia É, comentar uma coisa, mas como tá travando, pode ficar mal entendido, nem vou comentar. Ó, parece que liberou. tá, Liberou. eu Ah, acho que foi agora. Se você quiser falar, acho que dá. não, travou. De novo. Só mostrar então, ó, Tá travando muito. os outros livros, né, que eu falei, ó, tem na área de linguagens, na Enciclopédia das Verdades Bíblicas, na área de artes e saúde, não riem porque está fechado, não é só de matemática que eu abri ainda, e tem na área de ciências humanas também. Então, a galera que é de outras áreas é bem bacana porque ela vem comentando o conteúdo, né? Com a área, quem é da educação principalmente, é bem bacana, assim. Eu achei que é tipo. Né, e o outro que eu já indiquei, tem alguns outros que sobre leitura sobre ciência e fé, mas a gente pode continuar conversando, trocando essas ideias. Eu acho que se alguém quiser começar a leitura desse assunto, eu indico o Teste da Fé dos Cientistas. Eu indico começar por aí para sobre isso. Bem, Renata, eu acho que assim, tá travando. A Alexa também falou para ela estava travando. A gente pode, né, de repente, um outro dia, falar mais sobre esse assunto, trazer de novo, assim, para desenvolver melhor, com mais tempo e de repente, funcionando melhor a internet aí. Mas obrigada, tá? Obrigada por você ter aceitado o convite, obrigada pela participação. É um tema, assim, que eu vejo como muito importante também, pelos dois lados, como você falou, tanto para quem está na ciência, para não abandonar a fé cristã, não descartar a Bíblia como palavra de Deus, quanto para o cristão que não é cientista, para reconhecer que a ciência pertence a Deus.
Ele quem criou todas as coisas, inclusive a ciência. Então a gente, como você falou, esse maravilhamento ao olhar para a criação e reconhecer, e enxergar a assinatura de Deus em todas as coisas, isso é muito bacana, é lindo demais. Travou aqui. Voltou? Bem. Voltou. É isso, a mensagem foi dada, né? Que todos se atentem para a importância de ambas as questões. Hoje tá demais, gente. Bem, é isso. Obrigada a quem esteve aí com a gente, aos que vão assistir depois também, assistam os outros vídeos, acompanhem, ainda tem vídeo para convidado ainda aí para participar. Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe você, Renato, que você seja luz, que você leve a mensagem de Deus onde você estiver, que seus alunos possam ter esse maravilhamento nesse aprendizado que vem, que a gente recebe de Deus, né? Antes de tudo. Que você seja instrumento aí nessa causa. Amém, amém. Que a gente consiga, né? Continue levando essa mensagem, não só a matemática, né? Mas todos os outros conteúdos aí para a glória de Deus, né? Que seja, que a gente consiga. E esse é o papel do cristão. Acho que é essa a principal mensagem que precisa ficar aqui. A gente não tem que esperar isso do cientista que é ateu. A gente precisa esperar isso de nós. Então é por isso que nós precisamos estar na academia, nós precisamos fazer boa ciência, nós precisamos fazer bons artigos científicos redimidos, né? Para que tenha boa ciência e o cristão precisa entrar lá e fazer coisa boa, né? Então acho que é essa a mensagem que fica aí para todas as áreas do conhecimento. Amém, amém. Parece que limpou agora só porque tá no final. Olha lá, até a imagem melhorou. Não, mas tá ótimo, foi muito bom. O final que, pelo menos para mim, né? Não sei se o pessoal assistiu, tá ótimo. Se de repente na gravação também ficar inteiro, bem, mas assim, deu para, de qualquer maneira, a maioria, a maior parte, deu para pegar muito bem. E mais uma vez, obrigada, viu? Falhou de novo. Assim, ainda não. Então vamos falar um outro, né? Nada, mas. Assim, oi? Travou o que você falou, eu não ouvi. Sim, para mim tá constando que tá para terminar já, mas não avisou que nada. Se você quiser falar mais alguma coisa, tiver mais até acabar, ou se você achar que deu, eu acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar com moto, né? Vamos falar o moto da UMP, então, para a gente fechar, até para não perder aí também o tempo, né, da gravação. Então a gente recita o moto. Vamos lá? Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Sigamos aí juntos nesse lema. Obrigado mais uma vez. E quem quiser, como eu já falei, né? Gosto muito desse papo. Quem quiser continuar o papo, manda mensagem, entra em contato. Tchauzinho. Falou, gente. Tchau, tchau para todo mundo. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.